uma de 12 anos que tentaram violentar ela reagiu e por ter reagido e eles não terem conseguido violentar a menina, o cara deu uma pedrada na cabeça dela, afundou o crânio dela, matou ela dessa forma. Então é engraçado, o martírio dela, até esse recorte é muito passível de reflexões, vamos dizer assim. Mas ela acabou se tornando uma milagreira exatamente por ter protegido a sua intimidade. Era mais ou menos sua virgindade. E aí isso foi considerado um ato heróico, mesmo tendo levado ela à morte. E eu não lembro agora a santa, mas tô falando isso tudo porque a relíquia dela é o crânio de uma menininha com um rombo aqui. Então é uma caveira com um lugar que ela tinha levado a pedra aqui sem osso. Mas tá exposto isso? Tá exposto na igreja. Então assim, tá exposto na igreja. Não, Thiago, isso pega a gente, não pega. Entendeu? Porra, se pega. Por mais que a gente fale assim, pode ser a fé que for, cara, mas é forte. É forte, é uma porrada. Não é que é forte, é uma porrada. Uma porrada, cara. É um crânio de uma menina que tentaram estuprar e ela tomou uma pedrada. O cara afundou a cabeça dela com uma pedra, matou, ela virou uma santa lá exposta com um rombo aqui, assim, ó. O crânio com um rombo. De vestido. De vestidinho, uma caveirinha de vestido. De vestido? De roupinha. Fui uma perto de Avaré, que eu sei que você é de Avaré. Avaré. Que é a Ana Rosa, que tem uma história terrível e ao mesmo tempo curiosa, porque a Ana Rosa se tornou a milagreira das mulheres agredidas. Olha, mas ela era de Avaré, não? Não, ela morou em Avaré. Ela fugiu de Avaré. Ela casou com um cara que chamava Chicuta, que era carreiro. Ela era de Botucatu, casou com o Chicuta, que era carreiro. Foi morar em Avaré com ele. E ele no começo, embora ele tivesse fama de ruim, no começo ele era gentil com ela, não sei o quê. Só que ele ficou obcecado por ela era uma moça bonita. Toda vez que ele tinha algum tipo de tropa pra levar pra outras cidades, ele trancava ela. Então ela vivia numa prisão. Caramba. Agredia, violentava, era uma desgraça. A vida dela era uma prisão. Até que uma vez ela decide fugir, pede ajuda pra um homem escravizado da fazenda. E super compadecido, ele fala, vou te ajudar. E leva ela até Botucatu, porque ela tinha uma tia em Botucatu. Ela tinha família no Paraná, mas tinha uma tia em Botucatu. Botucatu tá ali pertinho? Pertinho, né? Ela leva, eles chegam, eles vão de mulinha, eles chegam lá, tava tudo apagado, a cidade inteira. A gente tá falando no final, falando de 1886, se eu não me engano, ela morreu. Finalzinho do século XIX. Finalzinho do século XIX, eles chegam em Botucatu, só tem uma luzinha acesa que vão ver a da zona. E ela vai lá pedir ajuda, chama Fortunata, a dona do bordel, explica a situação. A Fortunata conhecia a tia dela, porque a tia dela era costureira do bordel, das meninas do bordel. E aí ela fala, fica aqui. Amanhã a gente conversa com a Fortunata, não sei o que, fica tranquilo, a gente... Tá bom. Ela acabou ficando no bordel. Esse cara escravizado voltou pra fazenda, voando pra chegar antes do Chicuta. Chicuta volta, vê que a Ana Rosa não tá, começa a ficar louco, ameaçar todo mundo, pega um moleque, dá uma prensa, o moleque fala, ó, eu vi o funcionário aí, esse moço escravizado selando 2 mulas. E aí ele leva o cara pro mato, faz o cara confessar, mata ele, degola ele, ele fala o que aconteceu, degola o cara. O Chicuta vai pra Botucatu ensandecido, e quando ele chega em Botucatu, descobre que a Ana Rosa está num bordel, quer dizer, um cara que era obsessivo, ciumento, descobre que a mulher, ele vai doente pro bordel e toma uma coça das mulheres no bordel. Ele não leva, e a Ana Rosa fala, vou morta, mas não vou com você e tal, não sei o quê. Ele pensa num plano, contrata 2 matadores, e aí o plano dele era o quê? Um desses matadores que chama Costinha, ia até o bordel, falar que era do Paraná, que tava com uma tropa, ia levar uns gados pro Paraná, fazer em alguma medida a Ana Rosa ouvir a história e ela se interessar por ele, e ele fala, eu te levo em segurança. No final deu certo o plano. Ela combinou de ir com o cara, eles estavam indo supostamente pro lugar onde tava a tropa. O Chicuta e o outro cara que chama Menergildo atacaram ela, e aí, cara, eles violentaram ela, esquartejaram ela viva, fizeram coisa. Ela foi encontrada espalmada, quer dizer, com tórax aberto, igual espalma um peixe, em cima de um espinheiro, com uma faca no coração, que era um símbolo de traição. E assim, pô, eles morderam, o cara mordeu a bochecha dela, arrancou a bochecha mordendo. Era um demônio. Isso é um demônio. A descrição de tudo foi de uma mulher que também era uma escravizada de uma fazenda, que assistiu tudo e falou que foram eles. Eles foram julgados. O Chicuta e o Costinha não foram condenados por legítima defesa da honra.
O Menegildo, que era, não que o Menegildo não merecesse ser preso pelo que ele fez, mas o único que foi preso foi ele, porque ele era filho de um homem de uma mulher escravizada, ele era negro, foi o único que foi preso. Ah lá. E aí, o que aconteceu? Por isso que ela se tornou a milagreira das mulheres agredidas. Porque o Menegildo morreu depois de um mês de varíola na prisão. O Costinha foi cortar uma árvore e a árvore caiu em cima dele e ele morreu esmagado. E o Chicuta teve a morte mais maluca. Ele parou para arrumar a roda do carro de boi numa estrada. Os bois andaram e aí tem duas versões. Estava muito pesado. Uma é de que ele cerrou o meio e saiu, e aí quem tava perto fala que ele tentava jogar as vísceras pra dentro no meio da lama. Não tenho dó. Ou que ele foi que ele cortou a cabeça, a roda passou por cima do pescoço e cortou a cabeça dele. Então a Ana Rosa, e a Ana Rosa também tem umas coisas bonitas assim, que né, ela foi enterrada num cemitério antigo de Botucatu, que ficava perto da igreja ali, pro cemitério novo, que aliás é muito bonito, já Torre das Cruzes, o cemitério de Botucatu é muito legal. E no processo nesse novo cortejo dela, ela exalava um cheiro de rosa, não exalava o cheiro de morto. Ela tinha um cheiro de rosa. E o pessoal fala que era o mesmo cheiro de quando levaram ela pra cidade. A vítima, Maria Fé, a vítima do crime da mala, que é um crime emblemático, virou uma milagreira no cemitério do Saboá, em Santos. Ah, é? Aquela que o... Foi picotada pelo E na hora italiano. que a mala tá sendo içada... Exatamente. Aí tem essas versões, né? A mala cai, ou começa a vazar sangue, começa a sangrar, começa a cheirar, e aí abrem ela. E tá sendo içada, é muito louco. Ele tá, o Piccone tá mandando pra um desafeto dele. Era tão ruim que ele matou a mulher, picou a mulher, grávida de 6 meses, e tava mandando o corpo dela para um desafeto dele na França, pro cara ser incriminado. Quer dizer, marido dela. O marido dela tinha um desafeto na França e mandou a esposa picotada pra lá. Ia mandar. Ele foi preso porque descobriram que ela tava na mala. E ela se tornou uma milagreira. A principal milagreira de Santos é a Maria Fé, que ela foi enterrada em Santos. Ela não tinha família, não tinha ninguém em São Paulo. Ela era italiana, né? Os dois eram, né? Italianos na cidade de Canelli. E aí, depois dessa morte terrível, ela foi enterrada em Santos e virou uma milagreira de cemitério de E a Santos. galera vai lá pedir também. Pra caramba. Não, e ela tem tudo, assim. Ela atende todos os tipos de pedido, porque ainda tem a questão dela tá grávida, que impacta mais ainda, né? A construção toda desse drama, né? Caramba, 6 meses, cara. 6 meses. Muito maluco, cara. Assim, a história da Maria Fé. E tem várias outras milagreiras. Em Jundiaí tem a Maria Apólito. Também tem uma história... Ela foi assassinada pelo noivo. Ela casou com o cara. E aí um dia, ela era de São Paulo, passeando em Jundiaí. Ela contou pra ele que foi violentada. E ele interpretou aquilo como uma traição. Ela foi violentada, jovenzinha, casou com o cara, ela abriu o coração pro cara, e o cara continuou andando, parou, esfaqueou ela nas costas, enquanto eles estavam passeando no rolê, na Serra do Japi. Ele esfaqueou a moça, porque a moça tinha sido violentada. Que loucura, velho, que é. Então, essas reflexões... Eu fico sem palavras. Essa é uma história terrível, resgatada por uma pesquisadora da Universidade do ABC. E a dona Jacinta, ela morreu em 1900. Jacinta Maria de Santana. Ela morreu em 1900. A caminho do atendimento médico, ela teve um mal súbito perto da Estação da Luz e morreu. Ela era uma senhora negra, provavelmente moradora em situação de rua. Quando ela chega no hospital, tem um médico, professor de medicina legal de uma da faculdade de Direito. E ele fala, eu quero esse corpo, vou requerer esse corpo, se ninguém vier resgatar, eu vou querer porque eu tô fazendo experimentos em embalsamento. Eu quero esse corpo pra esse meu trabalho. E eu vou levar ele depois pra dar aula pros meus alunos. É uma coisa que acontece, não sei se acontece ainda, mas acontecia com corpos de pessoas que estavam na indigência. Eu fiz direito, ainda tive aula de medicina legal com corpos, cadáver com cadáveres real. E aí ele reclama esse corpo, ninguém veio reclamar o corpo, ele fala, quero pra mim esse corpo. Ele leva o corpo, submete esse processo, que ele falou que era um processo inovador, e em vez de levar para a USP, ele leva para uma loja de charutos no centro de São Paulo e expõe ela numa loja de charutos.
puta escândalo, uma questão ética, como assim? E ele defendia, falou, não, eu precisava embalsamar, eu quero embalsamar os heróis nacionais. As pessoas vão morrer e vão ficar aqui de exemplo. Ah, e você vai estar na loja. E foi um embalsamento meio ruim, assim, não foi uma coisa perfeita. Ele leva, depois disso, quase ele perde a gestão dos restos do corpo da dona Jacinta, ele leva para a Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito, ela era utilizada em aulas, sim. Só que essa mulher, o corpo dessa mulher era humilhado o tempo inteiro. Então eles colocavam, os alunos, lógico, colocavam em posições vexatórias, usavam em trote escolar. Olha essa então, galera. Os caras faziam coisas íntimas, assim, beijar ela. Ela deixou de chamar Jacinta e passou a se chamar Múmia Raimunda. Eu tô falando isso tudo porque você falou de embalsamento né? E o que aconteceu? Essa mulher por muito tempo foi tratada desse jeito lá dentro, até que um dia jogaram ela da janela. Eram as coisas que faziam. Ela participava de trote, botava roupa nela. Gente, mas não tinha uma fiscalização nessa época? Anos 20. Ah, tá. Entendi. Anos 20. Não tinha. 1900, anos 20. Quer dizer, não sei se não tinha, mas... 20. E aí o que houve, na verdade, né? Bom, só para finalizar a história e ver o que aconteceu hoje, até pela pesquisa dessa professora. Ela acabou... depois de ter sofrido todo esse tipo de abuso, né, de seu corpo ter sido violado, esse vilipêndio mesmo, completamente, né? Vilipendiado. Esse professor morreu. A esposa dele falou, pelo amor de Deus, enterrem ela ainda chamava Múmia Raimunda. E aí a dona Jacinta foi sepultada na necrópole de São Paulo. A gente acredita, eu fiz algumas buscas, algumas pesquisas, ela deve ter sido levada, ela foi enterrada na quadra geral, ela deve ter sido levada pro ossário geral, então ela tá lá no ossário geral hoje. Mas por que eu tô falando isso tudo? Esses registros são muito importantes porque esse cara, por exemplo, esse professor, ele tinha sido homenageado na faculdade. Quando essa história veio à tona, a homenagem dele foi retirada. Os alunos e professores se mobilizaram, retiraram a homenagem dele e fizeram uma homenagem um pouco mais assertiva, né, para dona Jacinta.